A aflição, a angústia, a ansiedade, ela quer me mostrar que tem ou uma dor que quer aparecer e precisa ser integrada, um sentimento, né, que quer se compor por uma resolução de uma emoção. A aflição está dizendo que o caminho não é esse, porque nós ficamos muito na zona de conforto, que é conhecido, totalmente desconfortável, numa dor danada, mas eu prefiro ficar na dor. E aqui entra a aflição, porque a aflição está dizendo assim para mim, não é aqui, você acha que aqui é uma zona conhecida e confortável, mas ela não é. Há um chamado e o chamado não está sendo escutado, não está sendo ouvido. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Fátima Ponte pela segunda vez. A Fátima, para além de ser uma pessoa que eu gosto muito de conversar, ela é analista junguiana, é formadora em psicologia analítica e no fundo ela dedica o seu trabalho a estudar a linguagem simbólica do mundo, da vida e no fundo da alma. Ela lançou agora um livro, O Tempo de Travessia, que eu já estou quase a terminar, vale muito a pena. Nós hoje vamos falar aqui sobre esse livro, que fala sobre a sombra, a solidão, os vícios, a condição humana, no fundo. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, Nur, mais uma vez de estar aqui presente. É com muito gosto mesmo que eu estou aqui. Que bom. É muito boa a conversa aqui. É muito aconchegante. A Nur dá esse conforto aqui pra gente. Que bom, que bom. Eu gosto muito de conversar contigo. Falamos assim a mesma linguagem sobre estes temas que eu acho tão importantes. Acho que o livro que escreveste, que eu estou a terminar, mas é um livro, tu disseste, um pouquinho denso, mas muito fácil de ler e muito denso porque fala sobre temas que às vezes nós, enquanto seres humanos, custa-nos olhar, não é? Exato. Tipo a sombra, a solidão, os vícios, a raiva, mas muito importante de integrar. E já que a tua base é Carl Jung e também aparentemente a primeira autora portuguesa que escreve em Portugal sobre Carl Jung, há uma frase dele que eu gosto muito, que é: aquilo que enfrentamos no nosso inconsciente manifestar-se-á na nossa vida como destino. Então, a verdade é que nós vivemos numa cultura muito focada no exterior, na performance, na identidade e na imagem. Do ponto de vista da psicologia analítica, o que é que acontece à psique quando nós evitamos olhar para dentro? Quando seguimos a corrente do mundo e da sociedade e continuamos entretidos sempre a olhar para fora, a culpar o mundo das nossas sombras, não é? Exato. Quando nós evitamos esse movimento do olhar interno, o que nós estamos fazendo é sair do nosso caminho. Porque se o nosso inconsciente quer nos mostrar o caminho, quer que nós olhemos para as nossas dores, seja os nossos traumas, seja as nossas sombras, e nós evitamos fazê-lo, o que acontece em primeira instância é perda de energia. Com o tempo, a energia psíquica, a energia de atuação no mundo, ela acaba enfraquecendo. E nós andamos mais pela força de vontade que cansa do que por uma emanação de uma energia interna que nos conduz. Essa energia interna. Eu conheço essa energia porque a partir do momento em que comecei a operar naquilo que eu gosto e aquilo que eu amo e estar mais ligada, há de facto uma energia que vem de dentro, que pulsa a vida, não é? E portanto, quando nós evitamos olhar para dentro e somos conduzidos pelo mundo exterior, perdemos aqui o nosso mundo interior e a nossa essência, é isso, então? Exatamente. Okay. Eu acho que perdemos a nossa essência, que é a nossa essência que nos conduz. Quando eu não olho para ela e vivo só esse mundo concreto e material, eu estou em desequilíbrio na minha balança de alma, né, psíquica. Então falta um pedaço. E esse pedaço é esse olhar para dentro que traz para nós, então, essa energia que está ali guardada, enclausurada e que nos serve muito bem para as realizações materiais aqui. Confluência. Sim. Que nem você diz, quando eu percebo isso, a vida flui. Flui. É isso, a palavra é essa mesmo. Quando nós não vivemos a vida no nosso caminho e na nossa essência, portanto, ou seja, quando não flui a partir do nosso coração, digamos, pode surgir muita frustração. Ou seja, a nossa sombra poderá, ou seja, como é que a sombra se associa aqui, não é?
como é que nós podemos interligar a sombra, porque eu lembro-me da última vez que falámos, e sempre que falo sobre a sombra, há muito aquele tema de que aquilo que criticamos muito fora de nós, lá fora, diz muito sobre nós. Como é que podemos explorar aqui este tema? Vamos pensar aqui na sombra primeiro, vamos separar um ponto aqui. A sombra, quando eu não olho para ela, que são potenciais meus, que eu precisei guardar dentro de mim e que agora eles me fazem falta, quando eu faço esse guardar da sombra, das potencialidades, tem um momento que a sombra me invade. Então, algo que vem de uma forma muito negativa, não de uma forma integrativa. Então, o que repete na vida o tempo todo são as emoções que lá atrás, na minha infância ou na minha adolescência também, eu precisei guardar, porque por algum motivo eu não dava conta daquilo. Então, essas emoções são fontes de energia muito grande para nós. Então, quando eu passo a olhar para a minha sombra, quando eu passo a olhar para as minhas emoções, e aí você vai perguntar como é que eu olho para isso, né? Como todo mundo pergunta. Sim, exatamente. O tempo todo, o inconsciente está através de imagens, de sincronicidades, dos sonhos, né? Nos fatos da vida, mostrando para nós assuntos internos que eu não consigo ver. Que nem você disse, Nura. Aí a gente começa a perceber que o que me incomoda no outro é meu. São sombras minhas, são aspectos meus que eu, de alguma forma, não consigo enxergá-los e estão sendo mostrados para mim. E as emoções, elas passam a se repetir na vida. Então, que nem eu descrevo no livro, né, muito dessas passagens nossa de crescimento e individuação. Se eu tenho, por exemplo, uma solidão muito grande dentro de mim e eu não consigo enxergá-la ou resolvê-la porque não vejo, a vida vai repetir estados aonde eu vou me sentir só. E a tua vida é conduzida por essas emoções, não é? Até que você as veja. E quando você as vê, entende, integra, eu já não preciso mais que a psique repita fatos para que eu aprenda. Daí às vezes ouvimos algumas pessoas a dizer: eu atraio sempre este tipo de relações na minha vida, não é? Eu sou sempre enganada, ou eu nunca, enfim, há sempre padrões repetitivos. E quando tu dizes integrar, o que é na prática? Ou seja, e como é que, enfim, a psicologia junguiana nos pode ajudar também? O que é integrar? Boa, eu gosto disso porque vai para a parte prática mesmo, que é Exato. o que interessa, sem muita teoria, né? Que também ela é precisa. Vamos supor a solidão, que veio o assunto aqui. Então, a solidão, ela de repente pode aparecer na minha vida em vários momentos, depois de uma relação, um término, um luto, uma morte, a saída dos filhos de casa, ou simplesmente no meu dia a dia, quando eu, de repente, num domingo à noite terrível, aquilo me assola. Então, o que é integrar? Integrar é deixar que a emoção venha, sustentar a emoção para perceber que agora eu dou conta dela, que quando criança não dava conta de um estado de abandono e que hoje, ao suportar esta angústia e ao ficar ali, ela vai integrando. Eu percebo então, nossa, isso que era um monstro na minha infância, poxa, ficou pequenininho, né? Eu brinco muito que a gente vai na escolinha onde a gente estudou quando era pequena e aquela cadeira que era enorme, então, quem olha como um monstro, algo assustador, uma emoção assustadora, quem olha é a criança que vê tudo grande. O adulto consegue ajustar o tamanho mais adequado ali. Lindo o exemplo que deste. Acho que foi super visual e acho que as pessoas também entenderam bem e eu também compreendi muito bem. Portanto, essa capacidade de tornar-nos adultos perante aquilo que sentimos, não é? Sair de um estado de criança e dizer: ai não, eu não quero sentir isto, portanto eu vou sair de casa e vou combinar um jantar com um amigo. Ai não, eu não quero sentir isto porque eu não quero sentir isto, então vou beber um copo ou vou ao cinema. Em vez disso, eu vou ficar em casa com este monstro e vou suportá-lo. E não é ver fácil. O que é que acontece. E não é fácil. Porque quando depende do tamanho da emoção que eu tenho guardada, inclusive guardar emoções, é algo que tira muita energia. Ficas drenada, né? Fica drenada, porque energia, nossa, essa energia é a força, né, propulsora
de realização aqui na Terra, né, nesse momento, ela é contida, ela tem uma quantidade, ela não é qualidade, ela é quantidade. Então, se eu tenho um desgaste muito grande para segurar um trauma, uma emoção e uma sombra, eu tenho menos recursos energéticos para ter motivação na vida, para realização, para ideias, né? Uhum. Então, quando uma emoção aparece, não é fácil. Então, não é porque agora eu entendi na cabeça que se eu suportar ali a minha tristeza, não, porque ela vem com uma forma tão avassaladora, muitas vezes. Então, qual que é o exercício? É ficar o que dá. Então, antes de eu correr, sei lá, para uma taça de vinho, para um pudim na geladeira, seja lá o que for, eu sair né, em busca de um jantar com os amigos, ou ligar para alguém desesperadamente, é suportar o que dá. Eu vou ficar um pouco mais com essa emoção para tentar perceber o que ela tem para mim. Uhum. E ela depois o monstro vai ficando um bocadinho mais pequenino, Você não vai é? tirando força daquela figura, né, que parece que vai te engolir de alguma forma. Mas é um exercício de muita consciência e de suportar o que a gente chama de angústia. Então, você está angustiado, suporta mais um pouquinho. Que nem quando o cliente sai da sessão angustiado, né? Então, o olhar nosso, né, ali do lado de cá, do terapeuta, do analista, é importante que essa pessoa saia daqui com esta angústia, porque o nosso trabalho não é aliviar e nem dar felicidade para ninguém, é pelo contrário, é ajudar essa transposição desses estados, no suportar a angústia, numa noite escura da alma, obviamente também dividir ali supostamente o que a pessoa tem como felicidade quando traz um resultado. Claro, claro. Mas acho que o segurar esse lugar da transição, da travessia, né, do segurar as emoções, faz muito parte do processo da clínica junguiana. Individuação também, não é? Que é isso, né? A individuação é aprender a recolher essa energia interna e lidar com essas emoções. O caminho da individuação eu acho mesmo um tema muito interessante, que até ia falar dele mais à frente, mas já que viemos aqui dar, faz sentido trazermos este tema, que fala-se muito do caminho da individuação. Queres explicar um bocadinho o que é, Fátima, para as pessoas que não conhecem o termo? Sim, vamos pensar aqui na linguagem do Jung, que a individuação seria o encontro conosco mesmo. É saber quem somos, a nossa essência, o que estamos fazendo aqui nesse plano material, nessa concretude. Então, para a psicologia analítica, assim como muito para as escrituras sagradas, para a filosofia e para a religião na melhor das suas essências, né? O que nós temos é um percurso a fazer aqui nesse plano material, que ele já vem, né, como algo já, quando nós nascemos, já vem prescrito, vamos dizer assim. A nossa alma, ela é infinita, né? Então ela tem ali aquele contato com o inconsciente, com todos os tempos. E o que cabe a nós aqui não é ficarmos chorando ou culpando quem que fez isso na infância comigo. Apesar de que é importante visitar esse espaço, esse lugar, esse tempo, para perceber quais são as nossas dores. Claro. E superá-las no sentido de perceber, então, o que isso tem para mim. Por que eu precisei viver isso? Para que a vida me proporcionou esse estado de dor ou de alegria diante dos meus pais ou dos meus cuidadores? Então, a individuação é nós percebermos qual é o nosso caminho e, durante o nosso percurso, os desafios que me foram impostos, para que eles servem. Na verdade, quando superados e entendidos, são recursos maravilhosos para cumprir o que eu tenho como destino aqui. Essa ideia de que a nossa vida vem prescrita e o nosso destino é incrível, e eu sou da mesma opinião, e aquilo que já li sobre Jung acho tão interessante. Mas isso significa, ou seja, a nossa vida estar prescrita ou existir quase como se fosse um caminho desenhado, tem muito a ver também com o nosso papel no mundo, não tanto com eu vou ser escritor ou eu vou ser, né? Não com algo muito concreto, mas qual é que é o meu papel? É comunicar, é passar conhecimento, é ser professora, ou seja, ou enfim,
não é um cargo específico, certo, Fátima? Pode até ser, Nur. Ok. Porque nós nascemos, quando a gente também, vamos voltar um pouquinho aqui, que é importante explicar isso. Quando nós falamos que nós já estamos aqui com alguma história, né, para ser cumprida, por exemplo, quando a gente ouve, né, ou quando a gente vê o trabalho das constelações familiares, o Jung já trabalhava com essa questão sistêmica desde sempre. Eu ouço muito aquela questão, mas você herdou isso dos seus ancestrais, dos seus parentes, dos seus pais, né? Então, de uma forma que eu vejo e muito clara, é assim. Primeiro, sim. Por quê? Porque se por algum momento foi uma escolha eu estar aqui com esses ancestrais e com esses pais, é porque eu precisava que fosse impresso em mim a história deles como desafio meu também para crescimento e busca da minha individualidade, do que eu vim fazer aqui. Então, a forma, né, que nós estamos aqui, ela supõe um talento, ou mais de um talento, ou um dom. Esse dom, ele vem ser lapidado e eu preciso trabalhar nele para que ele se mostre. Então, muitas vezes, ser escritora, ser comunicadora, ser terapeuta, é aquilo que eu tenho de melhor em mim. E que se eu treinar e perceber que é esse o meu caminho, flui muito bem. Agora, se eu não sou esquiadora e vou tentar ser esquiadora, eu posso até ter resultados pela minha prática. Mas precisa de muito esforço. Muito esforço e o resultado não vai ser igual que nem aquela pessoa que nasceu para esquiar e você vê a pessoa esquiando ali na área e você fala, uau! Brutal. Não chego. Não Incrível. chego nisso, né? Então, quando eu tenho uma amiga que fala que se tá difícil é porque não é. Isso é bem verdade. Então, quando a gente começa a dar assim, muito assim, de frente com uma parede, podemos perceber que pode ser que não seja ali o meu caminho. Eu estou insistindo aonde não é. Um recuo, né? Um olhar, perceber o que está acontecendo, tentar deixar que também o caminho se mostre é importante. Quando batemos à porta e ela não abre, talvez não seja a nossa porta, não é? Mas há uma porta. É isso que estavas a dizer de aquilo que é impresso em nós e a forma que nós damos a tudo aquilo que vem, é quase como se houvesse um dom correspondente, não é? Como se houvesse uma correspondência. Uhum. Inclusive, as emoções, elas nos levam muito para isso. Porque se eu tenho um estado emocional que me leva, por exemplo, uma adição, um estado viciante em algo, das duas uma, ou eu estou fugindo de ver alguma coisa muito importante, né? Ou então esse estado está querendo realmente me mostrar algo. Porque se não tá fácil, as fugas que nós fazemos, elas aparecem. O cansaço é muito grande. E tu precisas de mais fugas. Mas então o que você faz? Você sai ali para um outro estado de alívio, mas também existe ali o espiritual te cutucando. Sim. Olha, presta atenção que aqui não é teu caminho. Sim. Eu tô tentando te mostrar algo. E você tá insistindo aqui onde tá tão difícil. Ou seja, porquê é que estás à procura de tanto alívio? Porque supostamente então, provavelmente o caminho não está fácil. Não é? Se procuras muita fuga, então o caminho se calhar não está fácil. E se o caminho não está fácil, e quando nós falamos fácil não é que a vida seja fácil, não é? Ou seja, se calhar o termo aqui é simples, se calhar não está simples. E se não está, se calhar tu não estás então no teu caminho, na tua porta, não é? Sim. Então, os vícios, como tu dizes no teu livro, são caminhos obsessivos de fuga. Então, e tu dizes também que o vício não é o prazer, ou seja, o vício em si não é o prazer, mas é a anestesia da aflição. Existe uma aflição. Então, quando tu afirmas no teu livro, tu afirmas que a pergunta não é porque o vício, a pergunta é porque a aflição. Que aflição é essa? É isto que estamos aqui a falar? Que dor é essa que o vício tapa? Primeiro, essa aflição, ela é a essência. E o vício é o sintoma. A adição é o sintoma. Então, o que a gente procura fazer normalmente? Vamos trabalhar o sintoma, né? Vamos reeducar aqui um hábito. Na verdade, o que há por baixo, então, é esta aflição. A aflição, a angústia, a ansiedade, ela quer me mostrar que tem
ou uma dor que quer aparecer e precisa ser integrada, um sentimento, né, que quer se compor por uma resolução de uma emoção, ou então essa aflição está dizendo que o caminho não é esse. Porque nós ficamos muito na zona de conforto, do que é conhecido, totalmente desconfortável, numa dor danada, mas eu prefiro ficar na dor. E aqui entra a aflição, porque a aflição está dizendo assim para mim, não é aqui. Você acha que aqui é uma zona conhecida e confortável, mas ela não é. Há um chamado e o chamado não está sendo escutado, não está sendo ouvido. Então eu insisto em ficar ali numa zona de conforto e aí eu vou ganhando uma aflição, uma angústia, uma angústia, uma angústia. E essas emoções que surgem, elas são sinais e são ali mensagens muito importantes das emoções que eu preciso entrar em contato. Tão interessante isso, não é? É complexo, mas acho que dá para Mas acho que se navegar aqui. trouxermos exemplos práticos, a coisa fica muito mais simples. Por exemplo, agora estava a imaginar, à medida que estavas a falar, o exemplo de, imagina, uma rapariga que tem, enfim, quase 40 anos e mora em casa dos pais. Agora estou a inventar. Ela quer muito viver uma relação e sair dali, mas não consegue porque os pais precisam de cuidados. Ela depois desenvolve uma adição em qualquer coisa. Imagina, uma adição em açúcar. Todos os dias tem que comer chocolate, chocolate, chocolate. Ou seja, esta adição está a tapar uma aflição. Neste caso, a aflição é ela quer viver uma relação, quer sair dali, mas não consegue. Ela não está a ouvir uma emoção. Por exemplo, é um exemplo, não é? Um grande exemplo. E aí cada caso é um caso. Mas puxando por esse exemplo que traz, então o cuidado que nós temos com quem veio primeiro, com os nossos cuidadores, com quem amamos, isso não pode ser deixado de lado. Claro. Mas existe uma relação muito sutil aqui. Porque eu posso cuidar da minha mãe sem emocionalmente estar presa a isso. O grande trabalho aqui é você, como adulto, cuida, né, com muito amor e generosidade de quem cuidou de você, mas o cuidado que tem que ter aqui é o quanto que emocionalmente você está emaranhada como a criança. E aqui pode surgir muito a questão da culpa. A culpa, onde eu quero viver minha vida, aonde eu preciso realmente trair esse sistema todo, e trair aqui não é abandonar o cuidado com pai e mãe, e sim abandonar o aprisionamento emocional que eu tenho com ela. E só existe aprisionamento emocional quando estás num papel de criança, não é? A culpa tem muito a ver com o estado infantil, não é? Porque quando tu vais para a adulta, porque tu falas no teu livro muito bem, não é? Como a culpa surgir como uma consequência inevitável de responder ao chamado da vida. Mas há vários tipos de culpa. E esta culpa que nós estamos aqui a falar é quando tu vais para o papel de adulto, tu resolves, tu solucionas e tomas responsabilidade, não é? Responsabilidade, muito bem. Pronto. E então... Outras culpas também rodam aqui. É isso. Existe a culpa existencial. Qual é a diferença destas culpas, não é? E quem fala isso, né, a partir do estudo, né, que nós fizemos, porque também tem um grupo de estudos, né, que inspirou aqui o livro dos meus terapeutas e dos meus alunos. Aqui quem fala muito é o James Holly, que é um grande autor junguiano, aqui um analista. Ele traz pra gente 3 tipos de culpa. A primeira é essa culpa que a gente precisa realmente ter, que é uma culpa de trair o sistema. A criança precisa não seguir exatamente tudo que foi dito, ensinado e impresso. A criança precisa de decepcionar os pais, não é? Sim, e desiludir-se com algumas coisas também. Okay. E nem que isso desiluda os pais também. Exatamente. Então, essa culpa, eu até brinco na clínica, eu falo, quando você está naquele processo onde você precisa crescer e tomar o que é teu, e o teu caminho, o teu chamado, muitas vezes os seus pais não vão gostar. E às vezes nem os pais estão aí. É a concepção da pessoa que acha que vai decepcionar os pais. Então eu falo, tá se sentindo culpado aí? Ponto para você, continua. Firme e forte.
Uma outra culpa é existencial, que é uma culpa, como nós somos um todo, né? Fazemos parte, né, do inconsciente, de um mundo, de uma época. Então, as dores causadas, os males, vamos dizer assim, do mundo, o que foi feito por escolhas inconvenientes, essas dores, elas estão impressas em nós também. Assim como os nossos ancestrais também tiveram esses comportamentos. Então, querendo ou não, eu também tenho essa culpa. Existe um coletivo, um inconsciente coletivo, Uma não culpa é? coletiva. Então, se existe dores por conta de um sistema ditatorial ou qualquer coisa por ali, que lá no passado foi impresso em pessoas, eu faço parte do todo. Então, eu também tenho algum tipo de culpa, tristeza, dor. Isso é que a gente chama de existencial, é o que faz parte do todo. E nós temos essa dor. E às vezes não precisa ser nem tão longe. Eu posso ter a dor da minha mãe. E não saber que a dor que eu carrego, ou a culpa que eu carrego, é da minha mãe, ou é do meu pai, ou é do meu avô, ou é da minha avó. Então, também trabalhar aonde se encontra esta culpa, se ela é minha, não é minha, ou se ela vem até mim por outro viés, ela provavelmente vai doer em mim, mas eu vou ter compreensão dela. Então, ela não me afeta como me afetaria sem consciência. E a outra culpa que é importantíssima, que é a culpa onde eu preciso me redimir do que eu fiz e ganhar responsabilidade sobre o meu ato ali e fazer com que isso se reverta em consciência e maturidade. Então, vamos dar um exemplo. Como existe essa culpa por conta de um sistema político que aconteceu, eu posso estar ali carregando uma culpa e me confundindo muito com o coletivo. Eu posso ter essa culpa porque eu preciso trair o sistema e preciso conseguir ter força de carregá-la. Mas quando eu faço uma escolha infantil e que eu percebo que de alguma forma eu fiz mal ao outro, ao sistema, a seja lá o que for, é preciso que a gente, por mais que doa, fale, realmente eu tive culpa sobre isso. Assumir. Eu assumo, eu tenho responsabilidade e trabalho isso em mim. Não tem nada mais maduro do que isso. Do que coisas como eu ouço. Eu não sei lidar muito bem com a culpa. Pois é, então senta aí e vamos trabalhar a questão da culpa, que é essencial para o nosso processo de individuação e crescimento. Não há amadurecimento sem passar por esse processo. Sem consciência das nossas emoções que nos procuram, é muito difícil ter esse lugar de amadurecimento e perceber, então, como é ser humano. Dói. Tem que passar. Bom, mas faz parte. Mas existem dois tipos de dor. Existe aquela dor que eu falo, que é a dor que a gente fica ali na rodinha do rato, Sim. no samsara, que eu tenho a dor, eu tento camuflar com uma adição ou então com uma válvula de escape, que essa não me leva muito para lugar nenhum. E tem aquela dor que eu sei que eu tenho consciência dela como a dor de uma culpa por uma escolha inconveniente, errada, onde eu feri alguém. Essa dor, sim, essa me leva para um estado de ascensão de nível de consciência, que vai me trazendo cada vez mais uma maturidade, o desligamento desse lugar da criança que ainda espera o Salvador fora, e me aproxima mais da minha essência e do que seria o meu dom e o meu talento e o que eu vim aqui trazer para a humanidade. Uma dor rouba-te energia, a outra até te dá força, não é? A outra te impulsiona. Impulsiona-te. Porque é bem isso, se a gente se colocar no estado de um exemplo qualquer da nossa vida, principalmente nós que fazemos análise em nós mesmos, né? Ali, tô falando, aqui eu não falo como analista, mas como analisando. Quantas vezes eu já não estava, porque eu faço terapia e acho que todo terapeuta precisa fazer. Claro. Quantas vezes eu cheguei com uma angústia indefinível e aí durante a sessão chegamos naquele lugar e eu falo, tá bem, eu sei, é meu, que dor aqui dentro e levo isso comigo e quando eu percebo, ok, então eu preciso trabalhar isso com consciência, é uma coisa, é um alívio, é um alívio, mesmo, parece que chegou o remédio que é amargo, mas que eu preciso tomar. É tão verdade essa questão de... É que tu, depois quando tomas essa responsabilidade e assumes,
tu aí ganhas consciência do quão pesada estavas, não é? E realmente vem um estado de leveza. De leveza. Parece contraditório tudo isso, mas Não, quem vive isso sabe que não é. É verdade, é verdade. Pois também há aqui uma frase que eu gostei muito, que é: a criança interior é a fonte da renovação e o lugar da maior fragilidade. O que é que isto quer dizer, Fátima? Ou seja, podemos explorar esta frase à luz da tua experiência. Porquê que a criança interior é a nossa fonte de renovação? Bom, tem vários aspectos. Eu vou pegar em um para a gente poder ver de uma forma bonita até isso, né? Toda vez que nós falamos da criança, nós estamos falando do novo, de uma ideia que traz o novo, que renova, que renasce, né? Que traz aquela coisa gostosa da ingenuidade até da criança, da inocência, a curiosidade, a vontade de brincar. É aquela coisa a criança acha não, ela tem certeza que ela é capaz. É, exatamente. Então ela vai e faz. Não, nós não, a gente acha que eu não sou capaz, não estou pronta. Incrível, né? Essa diferença desde criança para adultos. Quando és criança, tu és capaz de tudo. E pode tudo, né? E podes tudo. Então, a criança, como ela traz pra gente esse novo, ela também tá limpa, vamos olhar essa parte simbólica da criança, ela tá limpa dos traumas, dos bloqueios, das resistências, dessas dores vividas, das concepções da escuta do coletivo, dos pais, né, e do mundo, da humanidade, dos noticiários da vida. Então, aquele lugar onde está bloqueado, impedido, na criança está muito livre para acontecer. Então, esse resgate dessa criança interior corre muito por esse lugar de limpar ou tirar as roupas que não me servem mais. Como é que eu vejo essa coisa das roupas? O dia a dia, a educação, ela vai colocando em nós, e necessário, personas, comportamentos, educação, crenças que precisamos para adaptação ao espírito da época que nós estamos. Então, a criança muito pequenininha, ela tem muito contato com o inconsciente. Então, elas têm umas epifanias e umas visões que até assusta, né? Essa semana eu tive uma paciente que estava falando, mas eu me assustava porque a minha filhinha via coisas e parentes e ancestrais e falava deles para mim. Eu perguntei: o que você fez? Eu levei no psiquiatra. Eu falei: não, a criança naturalmente, só que a gente esquece. A gente cresce, a gente vai ganhando educação, convívio, e precisa. E nós vamos esquecer disso, que depois de um tempo nos é cobrado, né? De novo, o resgate dessa criança. E para isso é o processo de individuação. É o limpar as emoções que ficaram ali guardadas, as dores e os potenciais que ficaram incubados, são as influências, né, do meio que estão interceptando aqui o meu caminho, para que surja de novo, essa ideia, esse lugar aonde eu percebo, agora sim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e posso. Sabe que a gente resgata aquele lugar da criança, eu posso. Já nem pensa nisso, a gente já vai e faz, porque já descobriu que pode. O caminho da vida é muito interessante, e este depois caminho de regresso a casa, não é? Em que tu nasces, amor puro, és capaz de tudo, aquele olhar curioso, a tua criança está lá. Depois tu és meio que formatada para conseguir navegar na vida, não é? Essas crenças que tu falaste, os conceitos, as ideias, as roupas que vestimos, e de repente sentes um vazio, porque vestes tanta roupa que já não consegues ver o teu corpo, não é? Já não vês nada. Então esse convite é preciso regressar a quem tu és, sempre, porque senão esse vazio acaba por te comer, não é? Engole-te. Engole, e depois de um tempo a não consciência vai para o corpo. Psicossomatiza. Somatiza, porque o que não cabe mais ser suportado pela psique, o corpo pega. Então, parece que viver sem consciência, alguma coisa até gostosa, no fundo há um sofrimento guardado, até presente e consciente. Mas o não entrar em contato com tudo isso
faz com que então o corpo comece, porque cada órgão do corpo também corresponde a uma emoção. Então aquela emoção que precisa vir e está ali sendo apertada, trancada, ela, como ela não tem campo para ir, ela acaba indo para o corpo. Então, a psicossomática, ela tem muito esse lugar de dar para gente um vislumbre de que emoção também que está precisando ser trabalhada e não. Tu consegues dar aqui um vislumbre, Fátima, sobre, por exemplo, não sei, uma doença digestiva, se calhar tem a ver com digestão de emoções? Conseguimos fazer esse tipo de associações? Sim, sim, porque vamos pensar, se de repente a gente tem, vamos pegar o fígado ele é muito responsável, algumas vertentes olham muito para tristeza, outros olham para raiva. Para a raiva, sim. Eu olho muito para raiva, porque a janela do fígado são os olhos, né? E alguma coisa que primeiramente sofre com a raiva guardada são os olhos. Tem até aquela história do olho gordo. Sim, Não sei sim, se tem sim, essa. sim. E o fígado gordo também. Por quê? O que é? Aquela coisa da raiva, né, que você tem do outro, tudo é sombra. Aquela raiva que você tem do outro, vai pelos olhos, né? Pois Então, é. tem uma raiva. Vamos supor, um paciente chega, nós não temos fórmulas mágicas na análise, mas um paciente chega para mim com um problema no fígado. Então, eu vou ter o cuidado de, peraí, aqui tem alguma raiva muito grande guardada que essa pessoa precisa trazer, né, como emoção à tona. Então, o trabalho, eu não vou falar se tá com problema no fígado, eu vou circundar ali para a pessoa tentar descobrir que ela tem uma raiva. Quando ela traz, quando ela fala, eu tenho mesmo raiva da minha mãe, que é legítimo. Claro. E ela começa a falar, ela começa a vazar essa raiva, ela conscientiza, ela deixa essa emoção sair. E aí eu vejo o fígado dela rindo. Ai, até que enfim, né? E ela começa a mudar mesmo o estado, que seja um problema de fígado. Sim. Ou então, como você falou, o estômago que não consegue digerir ali, é muito pensamento, é muito mental. Muito o conflito ali do mental. Que não consegue integrar. Não integra, não digere, Não digere. não vai. Então, aquela coisa que está sendo. O alimento não é digerido. Simbolicamente, o que não está sendo digerido são as ideias excessivas, as ideias que estão ali bloqueando muita coisa. Ainda pegando nesse tema da sombra, Fátima, que eu acho muito interessante, até que ponto odiamos no outro aquilo que não suportamos reconhecer em nós? Ou seja, eu quero explorar um bocadinho mais este tema, porque até existe alguma resistência das pessoas. Eu, pelo menos em conversas com pessoas próximas, não é? Eu sinto alguma resistência nesse ponto de, imagina, quando alguém faz uma crítica ou julga muito o outro sobre algum comportamento, e eu faço um comentário de que se calhar isso não diz muito sobre ele, diz mais sobre ti, existe muita resistência em aceitar isto. Mas de facto é muito isso, não é? Nós quando julgamos muito alguma pessoa por algum tipo de característica, será que isso diz muito sobre nós? Sempre. E olhando um lado mais bonito disso até, né? Que a gente fala sombra, é sempre uma coisa obscura. Não é só o lado negativo que é meu, que tá no outro. Porque muitas vezes eu admiro tanto uma pessoa e essa pessoa me incomoda tanto. O sucesso do outro tá me incomodando tanto. O que a pessoa tá fazendo e realizando me incomoda tanto. Que seria muito interessante também eu perceber se exatamente esse ponto, essa pessoa com tanto que existe no mundo, e com tantas pessoas que existem no mundo, e tantas situações, será que eu também não tenho esse talento e essa possibilidade e não me permito estar ali colocando à prova, e talvez por não conseguir ter a coragem, porque medo a gente sempre tem, não ter a coragem de estar ali, é por isso que eu também me incomodo demais com o outro. É como se fosse um radar para nós que nos indica, olha, isto diz algo sobre ti, vai explorar. Não é? Se tu sentes muita inveja desta pessoa, se calhar isto é um caminho que tu queres viver, não é? Isso é interessante isso. Falando agora um bocadinho da solidão, tu falas muito da solidão também, em que dizes que a solidão não é o oposto de companheirismo, ou seja, há pessoas que vivem rodeadas de outras pessoas, mas continuam a sentir solidão.
Porquê? Porquê que isto acontece? Ou seja, isto é muito comum, não é? Às vezes, quanto mais rodeadas de pessoas, mais sozinhas se sentem. Sim, acho que aqui tem entre outros aspectos também, pode haver muito essa questão, porque aqui existe uma coisa que é solitude e solidão. Então, a solidão é Exatamente. esse estado, porque é uma emoção que ela aflora, mesmo eu estando acompanhado de muitos. Porque não diz respeito a eu estar fisicamente com o outro, mas eu ter uma emoção que precisa vir e eu preciso dar conta dela. Então, o estado de estar com os outros e me sentir só é mais uma vez a psique tentando, né, dar aquele tremendo sinal que, ó, não é a companhia dos outros, é uma É a tua emoção companhia. tua que precisa ser ali vista, digerida, trabalhada e conscientizada. Porque eu posso estar num estado de não ter esse lugar de solidão, Sim, estar com muita gente perto de mim, estar bem, estar sozinha na minha casa, estar bem também. exatamente. Não, aqui é uma mistura, mas não. Não, mas acho que foste mesmo muito claro essa questão de às vezes estamos rodeados de pessoas, sentimos solidão, mas é porque há alguém em nós que precisa de ser visto. Se calhar nós precisamos de estar, ou seja, não tanto com os outros, mas mais connosco, não é? Ou descobrir por que tá tendo essa dor aí. Exatamente, exatamente. Uhum. Depois tu também falas muito da raiva e referes que o que não foi vivido procura sempre uma saída e tu olhas para a raiva dessa forma, não é? E, e tu falas sobre que muitas vezes a raiva não pertence tanto ao presente, pertence de vivências que nós fomos tendo ao longo da vida e que acumulamos, mas isso tem que sair de alguma forma. Qual é que é a tua visão aqui sobre a raiva? A raiva, ela é uma outra emoção, que a gente tem umas emoções que são básicas e primárias, né? A raiva, ela tem uma particularidade que ela, das emoções, eu diria que é o maior motor de arranque que a gente tem. Uhum. A raiva é muito potente. E ela é potente, obviamente, nessa dualidade, quando ela consegue ser transmutada, revista, trabalhada, ela me dá uma potência muito grande Muito de grande. atuação e realização, mas ela também é uma das emoções que mais me corrói por dentro, porque ela é potente. Ok. Então, voltamos no mesmo lugar. Essa raiva, ela pode ser do momento. Eu diria que o momento me revela mais a emoção que eu preciso trabalhar por conta de algo que já foi impresso lá atrás. Uhum. Sim, O momento sempre revela aquilo que eu Revela. preciso trabalhar. O momento revela sempre coisas que nós vivemos no passado, não é? E que se aparecem é porque estão pedindo para serem vistas e conscientizadas. E não guardadas. E não guardadas. E disfarçadas. Antes de terminarmos, eu queria ainda refletir aqui um bocadinho sobre o teu livro e a tua escrita, porque leva-nos para uma visão muito profunda daquilo que é a vida e não olha para a vida ou para os problemas ou para os desafios como algo a resolver, como um problema a resolver. Olha como uma travessia contínua, não é? Como se chama também o teu livro. Então, isto leva-nos a pensar que a dor e o sofrimento fazem parte da vida, ou seja, fazem parte de um caminho que é inevitável e olhar um bocadinho para esta integração. No fundo, o que é estar inteiro, viver íntegro com a luz e a sombra, a dor e o prazer, a alegria e a tristeza, porque nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, nós tentamos fugir disso, não é? Nós, se não chores ou estás triste, então bora dar uma volta, não é? Mas eu gosto muito da tua visão sobre a vida, acho que é muito profunda, que integra, não é? Sim. E se a gente pensar um bocadinho, né, e sentir principalmente, a dor, quem sente não é a nossa alma. Quem sente a dor é o nosso ego. Quem que é o nosso ego? Nosso ego é o suporte que a gente tem para viver essa materialidade. Mas ele é muito pequeno perto do tamanho do espiritual e da nossa alma. Então, como é que acontece? Crescer dói. Qualquer tipo de crescimento dói. E o ego também precisa expandir. Ele precisa suportar e amparar mais ideias, mais crescimento, mais... Exatamente. Então, ele está crescendo quando as coisas se apresentam para nós, para que eu aprenda
para ter mais recursos para o meu projeto de vida aqui, que não é meu, que na verdade é do espiritual, que também é meu, claro. O meu inclui tudo. Então, essa ampliação de consciência também é um crescimento, e crescimento do ego. Então, ele dói-se. Ele que dói, a alma não dói nada, porque quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue assimilar, porque aconteceu algo, como essa emoção que agora vem me impulsiona na vida, a gente já não sente ou pensa com dor. A gente pode até ter nostalgia, mas a gente já não tem a dor. Eu posso te contar de alguma coisa que me aconteceu séria na vida e falar com uma dor, chorando ainda. E posso falar, olha, aconteceu e foi uma superação muito grande para mim. O que aconteceu? Teve um crescimento aqui. Um crescimento, suporta e isso. Já não tem dor. A dor é passagem. Ela é passagem. Para terminarmos, um dos maiores temas, um dos temas mais apaixonantes para mim, que é o tema dos sonhos, que nós já falámos também. E tu também gostas, estás com um sorriso de criança. Sonho é o nosso carro-chefe com mensagens para nós aqui, analistas. É isso, e indivíduos também, claro. Tal e qual. Como é que os sonhos podem ser um portal para a nossa psique ou para o nosso inconsciente? Os sonhos trazem mensagens através de imagens. É assim, eu acho que é uma das maiores dádivas que o inconsciente traz para a gente. É mágico, Ana. Não te querendo interromper, mas se nós pensarmos que nós experienciamos coisas durante o sono que são completamente mágicas, não é? Eu já tive um sonho em que eu estava com o meu pai no jogo do Sonic, sabes o jogo do Sonic? Sim. Em trampolins a voar, eu experienciei isso num sonho. Há coisas incríveis mesmo. Vamos dizer, surreais, né? Que o ego e a nossa mente não compreende. E é difícil para nós recebermos essas imagens e conectarmos com a realidade, porque é que vem o insight. Mas quando a gente tem uma conversa, uma ajuda, né, com alguém que nos dê um toque, alguma coisa do que pode ser, e eu consigo pegar aquela imagem e falar, eu já sei aonde é na minha vida, pronto, a imagem se fez um símbolo, um insight, e aqui eu tenho uma clara evidência, provavelmente de um caminho ou de algo que estava ali, truncando alguma resposta que eu precisava. Então essa análise é sempre muito pessoal, não é? Quando as pessoas procuram significado de sonhar com partir um dente, sabes? Há procuras no Google ou assim. Agora é na inteligência artificial. No ChatGPT. No GPT. Pronto, isso é um bocado inútil ou não? Porque cada sonho é muito pessoal, o significado simbólico de um sonho. Eu acho tudo válido, sabe? Claro, eu sim. tenho meus pacientes que chegam, olha, tava lá no Gemini e o que eu descobri foi isso, eu olho para isso, deixo a pessoa elocubrar, falar, porque ela também tá criando, tá achando ali. Exatamente, as ligações. faz parte do processo. Mas depois eu puxo de lado. Então, agora vamos por partes e perceber o que essa imagem significa para você. E eu não descarto o que foi dito ali pela sabedoria, né, já colocada dentro desses programas. Mas ela é do coletivo. Então, quando eu puxo para o individual, a riqueza é muito maior. Exato, ok. Agora fez sentido, sim. Quando tu puxas para o pessoal, para o individual, não é? Quando tu olhas mais com uma lupa, sem dúvida. Então os nossos sonhos trazem-nos mensagens valiosas sobre aquilo que é a nossa vida, no fundo. Muito. É isso, não é? Eu posso dar um exemplo muito fresquinho e rápido? Claro. Sem entrar em pormenores, essa semana eu tive uma pessoa que me trouxe esse tal sonho analisado pelo GPT dela. E ela me traz assim com uma alegria, uma abertura, o que foi dito ali e com o pé atrás, mas fala lá também que talvez eu tenha que olhar para uma emoção X. Eu peguei aquele gancho, peguei bonitinho, deixei de lado. E como é meu paciente há um tempão, eu falei, abriu a porta, deu uma abertura àquela leitura dele ali, da inteligência artificial. E aí eu fui cutucando com ele, as imagens, e aí chegou no momento que, do nada, a gente não sabe de onde vem, sabe? Aliás, né? Veio uma pergunta para ele, quem te impede?
pergunta foi essa, assim, ele começou a chorar. Qual foi a pergunta? Quem te impede? Ok. Na dinâmica da historinha ali. E quem te impede? Impede de dar conta ali de uma coisa muito boa que ele não pegava na mão. E foi o quem? Se remeteu a uma história que até então não havia aparecido na clínica. Chorou, chorou, chorou e conseguiu trazer aquela dor, aquela tristeza absurda. Nessa hora, Nura, achei interessante porque a leitura, a preparação que ele fez na leitura do site ali, né? Deu para ele como que uma maciada e uma puxadinha na porta para a sessão. Mas se ficasse só no site, eu acho que ficaria no mental. Sim, ou seja, isto é um bom exemplo de como tudo é válido e tudo faz parte do processo, não é? Ela sabe trazer tudo para onde que tem que ser, do jeito que tem que ser pra gente. É verdade, é verdade. Fátima, adorei falar contigo, muito entusiasmada com o lançamento do teu livro também. E gosto muito de falar contigo. Vamos gravar mais coisas, certamente. Estou sempre aqui à disposição. Como eu falei, é muito agradável estar aqui. E essa abertura, essa troca que você faz na conversa, também acho que elucida muito a psicologia junguiana. Obrigada, Nura. Obrigada, Fátima. Obrigada.